Boa noite, time. Bem-vindos à nossa live de hoje. Muito tempo que eu não falo com vocês. Prazer imenso e honra estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre sepse e choque séptico. Lembrando que é um tema escolhido por vocês e vamos fazer um pouquinho de perguntas e respostas. Renata Mendes já entrou. Minha parente, Renata. Eu também sou Mendes. Gustavo Moraes. Robalo MPF, Monalisa Souza, chefe Anderson, sejam muito bem-vindos e eu gostaria de perguntar para vocês aonde vocês são profissionais de saúde, o que a sepse interfere aí na vida de vocês, conhecer um pouquinho de vocês, interagir um pouco, até porque agora a live vai ser feita por vocês, né? Quem fizer pergunta, eu vou responder ao vivo, até mesmo para tirar qualquer dúvida. Não vai ter aquele roteiro inicial, intermediário, final. Vai ser a live realmente conduzida por vocês. Grande Marcelão de Itaperuna, onde eu fiz faculdade e residência. Seja muito bem-vindo. Obala MPF, boa noite. Seja bem-vindo. Marcelo, já sei que é de Itaperuna, se quiser falar mais um pouquinho. É o nosso enfermeiro-chefe aí, que era da Central de Regulação, não sei se continua. Clarice Barroso, boa noite. Leonardo Mateu, eu sempre vejo aí suas lives, sempre nos apoiando, né? Daniel Nunes fez uma prova de título junto comigo. Lembra, Daniel? Te deixei aqui em São Paulo. Paulo Cumbula, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser interagir, falar um pouquinho de onde está, da profissão, se é profissional de saúde ou não, como a sepse e o choque séptico interferem na vida de vocês. Primeira frase que eu gostaria, né, que é uma frase bastante icônica, feita pelo Willis, é: pense, pode ser sepse, tá? Então é a primeira coisa, lembrando que qualquer profissional de saúde pode abrir o protocolo sepse. Se não possui no hospital de vocês, já façam o protocolo. Eu tenho disponível pelo Willis, inclusive. Quem quiser é só me mandar, só perguntar. Marcelo respondeu: agora estou como enfermeiro offshore. Que isso, na Petrobras. Que marra, hein, Marcelo? Parabéns. Saudades de Central de Regulação. Eu não tenho tanta saudade, viu, Marcelo? Porque você só mandava paciente grave para nós. Graças a Deus a gente conseguia reverter aí a mortalidade, conseguia fazer um papel bastante bonito. Itaperuna, inclusive, é um local que eu amo demais. Assim, eu tenho neurovascular, o Marcelo deve lembrar, a gente sempre tentou fazer diferença, sempre tentou agir nos profissionais e conseguimos. Para reportar mesmo que é um centro de alta intensidade, né? É um centro de referência aí no Brasil, tem neurovascular, amo vocês. Vou iniciar então, pessoal, com a pergunta que vocês mesmos enviaram, agora as perguntas mais cedo, e depois eu já vou com a pergunta de vocês. Primeira pergunta: manejo da acidose lática persistente no choque séptico. Essa pergunta, assim, é a pergunta mais importante que poderíamos ter. Por quê? Primeira hora, golden hour da sepse, é a hora de você entrar com antibiótico, coletar exames laboratoriais, gasometria, porém, você tem o lactato como alvo, tá? Então, a acidose lática, eu estou falando do lactato elevado. Após 3 horas, eu tenho que ter feito a reposição volêmica ou avaliado se o paciente é fluido necessitário e fluido responsivo por uma cardiopatia, por uma disfunção miocárdica. A partir da 6ª hora, meu objetivo é o qual? Reduzir 50% do lactato ou, pelo menos, avaliar se o paciente piorou ou melhorou. A partir da 12ª hora, sim, o lactato tem que estar normal. Senão, eu fiz o tratamento que não é o adequado. Alex, mas eu não consigo avaliar o lactato momentaneamente, ou eu não consigo mensurar qual que é o tratamento que o paciente vai responder ou não. Consegue. Eu falo com vocês que consegue por quê? Existe macroperfusão e microperfusão. E lembrando que a sepse nada mais é do que uma disfunção mitocondrial. Apesar do diagnóstico ser infecção,
presumida ou confirmada com disfunção orgânica maior ou igual a 2, excluindo patologias pregressas e drogas, a sepse é uma disfunção mitocondrial. Então, eu sempre almejo o lactato normal. Se eu tenho um lactato que não é normal, a partir da 12ª hora e até a 24ª hora, eu estou seguindo o tratamento errôneo. Macroperfusão, como que eu avalio? É a elevação dos membros inferiores, tem que aumentar em torno de 15% a 20% em 30 segundos a 2 minutos. Eu avalio através da pressão de pulso, pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica. Se tiver menos que 30, provavelmente eu posso ter uma disfunção miocárdica. Se estiver acima de 60, eu tenho a disfunção miocárdica ou hipovolemia. Se tiver normal isso, eu posso fazer momentaneamente no meu monitor multiparâmetros. Eu olho e já faço essa mensuração, inclusive com o paciente. Ultrassonografia point of care. Ultrassonografia point of care, pessoal, é o que eu quero que vocês levem para a vida. Sempre avalie o paciente com ultrassom. Passo ultrassom hoje em dia já é disponível na maioria dos hospitais, só para a gente, só para os intensivistas ou plantonistas, emergencistas. Avalie se a veia cava está muito variável ou não, e até mesmo para você avaliar diagnóstico diferencial. Por exemplo, você faz ultrassom cardíaco, você avalia se tem aumento das câmeras direita ou não. Se esse paciente possui a linha P, ou seja, é o ponto que o coração para ou não. Tá? Então, macroperfusão, a gente está falando basicamente disso. Tá? Ou seja, pressão de pulso, pressão arterial sistólica menos diastólica. Falei de elevação passiva dos membros inferiores. Se aumentar em torno de 15% a 20% em 30 segundos a 2 minutos, maravilhoso. Se não aumentar, eu sei que o paciente não é fluido responsivo. Aí eu tenho que pensar em disfunção miocárdica. E posso falar também em torno de Basic 6 e lactato. Mas aí eu estaria falando de microperfusão. Lembrando que Basic 6 mais negativo que menos 4 ou lactato maior do que 4 milimols com 36 mg decilitro, esse paciente está altamente hipoperfundido. Então, minha microperfusão está pedindo minha ajuda, tá? Então, Basic 6 e lactato, se eu tiver mais negativo que menos 4 ou maior do que 4, a microperfusão, o organismo está pedindo minha ajuda. Lembrando que muitas vezes o paciente de UTI ou paciente grave não consegue falar com você. O paciente está altamente hipovolêmico, está hipoperfundido, às vezes o paciente está acordado. E o contrário é verdadeiro. O paciente está entubado e está altamente hipoperfundido ou possui uma acidose lática. Tá? Então, esse é o assunto mais importante aí da aula. Sempre objetive um lactato normal ou pelo menos reduzido em 50% em 6 horas. Tá bom? Próxima pergunta. Pessoal, vou mandar pergunta aí, se puderem, vão interagir, porque hoje a live é para vocês mesmo. A live é feita de vocês e eu vou seguir aí a ordem que vocês quiserem seguir. Apareceu essa pergunta, tomou de acidose lática, ou seja, era uma pergunta que poderíamos falar mais tarde, mas... já perguntaram, ó. Doutor, pode comentar sobre a moça que vai praticar eutanásia pela crise do trigêmeo? Tem cura? Crise do trigêmeo, Ellen, infelizmente, crise do trigêmeo não tem cura, tá? Geralmente é o espessamento mesmo dos nervos e não tem cura. É uma das piores dores que a pessoa pode sentir, que é a dor da parte neurointensiva, ou seja, é a dor que a paciente chega ao estágio final. E praticar eutanásia é aquilo, né? Para quem não sabe, eu tenho hidroadenite supurativa e eu sinto dor todos os dias. Eu acostumei com a dor. Às vezes eu sinto uma dor muito elevada
e tomam medicamento, opioide, tramadol, ou seja, e não passou disso. Mas só que como é uma dor que é estabelecida pelo sistema nervoso central, é uma dor que não tem como chegar ao seu auge. Então, assim, a dor do trigêmeo é muito difícil, causa muita dor. E eu acho que em questão de eutanásia no Brasil não é permitido, mas em outros países sim, são permitidos, na Europa principalmente. Então aí vai depender da opinião de cada pessoa, tá? É triste, mas é uma questão assim que nós avaliamos a partir da opinião e da posição de cada pessoa. Outra pergunta: você considera a utilização de vasopressina? Se eu não tiver te respondido, pode perguntar, tá bom? Estou à disposição. É um caso de uma menina, provavelmente você não viu. É um caso, né, de uma menina que, pelas dores diárias, quer praticar eutanásia. Só falando mais um pouquinho desse tema e falando um pouquinho de cuidados paliativos, no Brasil nós temos a eutanásia. Para quem não sabe, a eutanásia é quando você antecipa a morte. A ortoeutanásia é a morte no tempo certo, ou seja, tempo de cada organismo. E temos também a distanásia, infelizmente a mais praticada no Brasil. A distanásia é quando a gente posterga uma patologia que nós não temos controle em relação à sua cura, tá bom? Se a Ellen quiser perguntar mais, se eu não respondi, estou à disposição. Fica na pergunta, você vai responder. Segunda pergunta: você considera a utilização da vasopressina? Eu participei agora do Fórum Sepsi, tá? E vasopressina tem tudo para ser nosso primeiro vasopressor, tá? Então, vasopressina hoje, sua indicação: você utilizou o vasopressor, fez a reposição volêmica e possui uma noradrenalina acima de 0,25 microgramas quilo minuto. Você entra como vasopressina como segundo vasopressor. Porém, temos que lembrar que a DH está sofrida por causa da sepse. A pressão não está aumentando. E a noradrenalina, querendo ou não, é receptor alfa e beta. Ou seja, ela é bastante cardiogênica, ou seja, pratica taquiarritmia maligna, e ela não sobe tanto a pressão comparado à dopamina ou comparado à adrenalina. Então, vasopressina tem tudo para ser nosso primeiro vasopressor. Não é ainda. Qual a indicação hoje da vasopressina? É realizar reposição volêmica, 30 ml por quilo. O paciente não possui PRM acima de 65, você vai e entra com a vasopressina como segundo vasopressor. No Fórum Sepsi falaram muito, inclusive em relação à Europa, que a vasopressina está chegando com tudo para ser o primeiro vasopressor. Por quê? Porque ela ajuda a DH e mantém o equilíbrio osmótico do organismo, tá? Peninha, Dr. Fábio Pena, seja muito bem-vindo. Reginalva Souza, Lídia Costa, sejam todos bem-vindos. Jaqueline Regina, seja bem-vinda também. Prazer ter vocês aqui. Estou aqui nessa live sobre sepse e choque séptico, perguntas e respostas. Lembrando que vocês estão guiando a live. E eu vou para mais uma pergunta que eu acho que eu acabei de responder, mas vou fazer a pergunta específica. Uso de dopamina no choque séptico. Uso de dopamina no choque séptico. Ligaram, agora voltei. Sulfa é muito importante, pessoal, para o diagnóstico de sepse. Infecção presumida ou confirmada, com sulfa maior ou igual a 2, excluindo patologias prévias ou uso de drogas. Sulfa, qual a importância do sulfa? Lembrando de cima para baixo. Cabeça, rebaixamento do nível de consciência. Pulmão, dispneia, ataque de dispneia. Coração, arritmias graves, principalmente bradicardia com uso de dobuta. Dobuta pergunta. Ou necessidade de noradrenalina, que é a outra pergunta. Vou baixando. Hepatopatia, bilirrubina maior do que 1. Bilirrubina maior do que 1, pessoal, é fator independente de mortalidade. Tá? Se o paciente não possuir patologia prévia, tá? Ou seja, hepatopatia prévia.
e plaqueta menor que 150 mil, ou creatinina com cadigo maior do que 1. Sobre a dobuta eu estava respondendo. Você avalia macro e microperfusão. Realizei a reposição volêmica. Meu paciente era fluido responsivo e fluido necessitário. Principalmente quando Basic 6 mais negativo que menos 4, ou lactato maior do que 4 milimols, ou maior do que 36 mg decilitro. O paciente não atingiu. Entrei com dobutamina. Por quê? Dobutamina é receptor alfa e beta e mantém minha perfusão tecidual cerebral. Qual o principal exame que eu sei que minha dobutamina está fazendo efeito? E isso, infelizmente, eu vejo muito ainda. Dobutamina, vida eterna, né? Põe lá dobuta, 7 melhora, 8 melhora, 15 melhora e deixa lá. O paciente está saturando bem, está com pressão, com frequência cardíaca boa, pressão boa, deixa lá. Não, pessoal, pelo contrário, a dobutamina tem que desmamar. Você chegou no plantão, você tem que saber já na sua cabeça por que entrou com dobutamina e por que vamos desmamar. Qual o principal exame? Saturação venosa mista. Você coleta a gasometria venosa de uma veia alta, que é sempre subclávia ou jugular, e observa a saturação venosa mista. Se tiver entre 65 e 75, você já vai desmamando a dobuta. Dobuta não pode ser vida eterna. Eu acho que é isso que tem que ficar passado para vocês. Então, vamos para a próxima pergunta. Pergunta boa, assim. Você usa albumina na reposição volêmica? Pô, pergunta, inclusive, polêmica, né? Primeiro, hoje indicado reposição volêmica com cristalóide balanceado. Cristalóides balanceados que possuímos hoje: ring lactato, plasma light, normossol. Ou seja, soro fisiológico e glicose não são cristalóides balanceados. Se realiza a reposição volêmica com ring lactato, normossol, plasma light. Segundo ponto, você realizou a reposição volêmica. O paciente respondeu ou não respondeu. Como que eu vejo se o paciente respondeu ou não respondeu? Macro e microperfusão. Elevação passiva de membros inferiores. Pressão de pulso. PAS, pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica. Posso fazer o gap CO2? Posso. Mas o gap CO2 está cada vez entrando em desuso. Gap CO2 é gasometria venosa, CO2 venoso, menos gasometria arterial, CO2 arterial. É limítrofe, 6 a 8, tá? Miligrama decilitro. Beleza, microperfusão. Eu sou obrigado a realizar a reposição volêmica quando Basic 6 mais negativo que menos 4, ou lactato maior do que 4 milimols, ou 36 mg decilitro. Por que eu falo ou, pessoal? Lactato no exame laboratorial vai vir em miligramas decilitro. Na gasometria vai vir em milimols. Agora vamos para a albumina. A albumina não é indicada mais para reposição volêmica isolada e para qualquer outra patologia, a não ser que quais são as indicações de albumina. Quando eu fiz uma paracentese maior do que 4 litros, ou em choque séptico, quando eu fiz a reposição volêmica, não resolveu e eu tive que fazer albumina. Então, qual a indicação da albumina em choque séptico? O paciente chegou hipoperfundido, fiz a reposição volêmica, 30 ml por quilo. Lembrando que esse 30, pessoal, chegou na literatura, acredito eu, pela fórmula de Parkland. Quem lembra do grande queimado? 4 vezes peso corporal vezes porcentagem de queimadura corporal. Então, esse 30 na literatura ele não possui muita evidência em relação ao valor, e sim quanto você tem que fazer. Só que o paciente não respondeu. E o paciente continua fluido necessitário e fluido responsivo. Eu realizo albumina, tá? Até quanto eu realizo? Idealmente 1 grama a 2 gramas por quilo. A outra resposta é a seguinte, tá? 4 litros
durante a internação, independente do tempo, pessoal. O paciente tem 2 dias de internação ou possui 12 dias de internação, ou seja, independente do tempo de internação hospitalar, paciente com balanço hídrico acumulado acima de 4 litros é fator independente de mortalidade. Então, hipervolemia é fator independente de mortalidade. Aí que eu uso a albumina, tá bom? Lembrando que a albumina tira a água do subcutâneo e leva para o primeiro espaço. Beleza? Espero ter respondido. Se não respondi, estou à disposição. Vamos ver mais perguntas. Pessoal, mais perguntas? Alguma pergunta extra? Sepse. Qual antibiótico escolher? Muito bom. Geralmente, quando a gente está... Lembrando que sepse é sempre grave, pessoal. Qual o diagnóstico de sepse? Volto a repetir. Infecção presumida ou confirmada com sulfo igual ou maior do que 2, ou seja, tem disfunção orgânica. Quando iniciar um antibiótico? Odenor, primeiros 45 minutos, se possível, primeira hora. Exames laboratoriais, gasometria e culturas, tá? Na primeira hora. Qual antibiótico escolher? O paciente está totalmente estável, pressão boa, a disfunção orgânica dele é um pouquinho de taquidispneia. Você vai internar ele, vai abrir o protocolo sepse, mas preferência para oral, tá? Preferência para oral, hoje temos amoxicilina com clavulanato, 875 para 125. Outra preferência do survival sepse é antibiótico e monoterapia. Ou seja, se você tem ali uma pneumonia com paciente totalmente estável e não idoso, pense na levofloxacina ou na ceftriaxona. Tá pessoal, falei se o paciente for idoso ou os pacientes possuem outro foco, pensa na ceftriaxona, com exceção de foco fechado. Foco fechado a gente pensa em anaeróbios ou infecção pulmonar grave. A gente pensa em claritoclindamicina. A gente também pensa em germes atípicos. Então, ceftriaxona, metronidazol abdominal ou foco fechado, ou você pensa em ceftriaxona, claritromicina ou clindamicina com lesões pulmonares graves, tá? Amoxicilina e clavulanato, geralmente quando você faz o hospital dia no paciente, o que é o hospital dia? O paciente vai todos os dias com você realizar os exames laboratoriais. Sulfa não pode ser muito alto, sulfa tem que ser mensurado todos os dias. Sulfa é o quê? É um fator de disfunção orgânica, ou seja, é um score que nós possuímos de disfunção orgânica. Nós, brasileiros, já estamos participando do novo sulfa. O sulfa foi produzido desde 2016, então nós já estamos produzindo o novo sulfa. A partir de 2025, por aí já deve ser lançado o novo sulfa. Até então, o sulfa antigo tá para avaliar a disfunção orgânica. Mortalidade, fora da UTI, a parte 2. Dentro da UTI, SAPS 3. Isso só é realizado na admissão do paciente após os primeiros tratamentos. Ou seja, você já fez a reposição volêmica, você já ajustou laboratorial, já ajustou metabólico, aí você calcula qual o sulfa e qual o SAPS 3, tá bom? E o sulfa você mensura todos os dias. Parte 2, fora da UTI, SAPS 3, dentro da UTI, você avalia quando o paciente chega. Beleza? Mais uma pergunta, estou vendo aqui para vocês. Sua abordagem para anticoagulação em pacientes críticos. Boa. Anticoagulação. Anticoagulação profilática. Deve ser realizada em alguns casos, com fator de mortalidade. Paciente usa noradrenalina elevada, paciente já era acamado prévio, imunossuprimido, paciente oncológico, paciente que possui uma obesidade muito grande, paciente que está com insuficiência renal, anticoagulação profilática. O que é anticoagulação profilática? Enoxaparina, 20 mg a 40 mg por quilo dia, ou heparina, 5.000 unidades de 8 a 8 horas. Por que eu falei de heparina, sendo que a enoxaparina é muito melhor?
porque o paciente com insuficiência renal aguda é metabolizado no rim. Então, a enoxaparina é metabolizada no rim e possui maior risco de sangramento. Anticoagulação plena, pessoal. O paciente tem uma indicação prévia, ou seja, choque cardiogênico também é associado, mas principalmente infarto, ou o paciente possui uma coagulação elevada, vou até fazer um vídeo sobre isso, com dímero D elevado, onde está com fatores de coagulação elevados e fibrinólise elevada. Então, assim, eu faço anticoagulação plena. Como eu faço anticoagulação plena? 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Outra pergunta, posso fazer, só tenho Enoxa no meu serviço, posso fazer Enoxa para anticoagulação plena? Posso. É 0,5 mg por quilo, tá, de 12 em 12 horas. Porém, é mais difícil realizar e o paciente possui maior risco de sangramento. Beleza? Não sei se eu respondi, mas anticoagulação plena é uma pergunta maravilhosa. Inclusive hoje nos principais hospitais nós temos marcadores de anticoagulação, MV, TASI, todos esses nós temos marcadores de anticoagulação para avaliar se o paciente possui essa indicação ou não. Lembrando que a anticoagulação sem indicação, o risco de mortalidade é maior. É igual o bloqueador de bomba de prótons. Não sei se vão perguntar ou não. Mas ele, sem indicação, também é um fator elevado de mortalidade. Já respondi. Uso de bloqueadores no manejo de sepsis. Fico até triste com essa resposta, mas a pergunta é maravilhosa. Por que eu fico triste, pessoal? Desde a minha residência em Itaperuna, nós apostamos bastante no beta-bloqueador para inibir resposta simpática. Lembrando que o que mata na sepsis? Liberação de catecolaminas. Então, desde a minha época de residência, eu já tinha aí 10 anos de formado, não estou ficando velho, por favor, a gente apostava no beta-bloqueador. Qual beta-bloqueador que nós apostávamos, principalmente, que reduzia resposta simpática por atravessar a barreira hematocefálica? Esmolol, tá? Que é o breve bloque. Porém, foi calculado, ou seja, foi feito um estudo que, mesmo no uso do esmolol, que não abaixa a pressão arterial, pacientes graves possuíam maior nível de mortalidade em uso do esmolol, tá? Então, o esmolol fechou. Lambidiol, a gente apostava bastante porque a meia vida é curta, de 6 horas. Então a gente apostava bastante que ia reduzir a liberação de catecolamina. Também caiu por terra. Não reduz a liberação de catecolaminas perante a mortalidade. Então, o uso de beta-bloqueador só é considerado em pacientes estáveis, tá? Ou seja, mesmo com sepse não possui dissolução miocárdica, hemodinâmico metabólica, em pacientes estáveis, em pacientes graves aumenta a mortalidade. Então, beta-bloqueador, e foi isso que foi falado no Fórum Sepse, não possui indicação na sepse, tá? Então, vamos lá, próxima pergunta. Você tem que clicar na pergunta, senão... Você avalia perfusão tecidual em pacientes sépticos? Como? Ótima pergunta. Avalio sempre, até porque a sepse é hipoperfusão tecidual, então ela é marcada por isso. Porém, aquela pressão de perfusão tecidual acima de 3 segundos, sabe, que a gente aprende lá na semiologia, ou macroperfusões, que é CO2, pressão arterial sistólica menos diastólica, maior do que 60 ou menor do que 30, elevação para cima de membros inferiores, não conta. Tá? O que conta? Microperfusão. A sepse é uma disfunção mitocondrial que ocasiona disfunção orgânica, com SOFA maior ou igual a 2. Então, o que a gente avalia? Microperfusão. Lactato maior do que 2, hipoperfusão leve. Lactato maior do que 4, hipoperfusão grave. Ou Besix mais negativo que menos 4. Beleza? Então, avalio sempre. Até mesmo para eu considerar que o paciente está estável, eu tenho que avaliar a perfusão tecidual. Porém, o que eu gostaria que vocês gravassem é o seguinte: macroperfusão, pressão de pulso, gap de CO2. Quando a gente aperta
o dedinho para ver pressão de perfusão tecidual ou elevação passiva de membros inferiores, não dá para eu garantir que o paciente está curado ou que o paciente está responsivo ou não. Beber uma aguinha aqui quando vocês continuam fazendo pergunta. Tá maravilhoso, pessoal. Vocês estão levando a live aí perfeitamente. Perdão. Deixa eu ver a próxima pergunta. Vasopressina, qual o papel dos beta-bloqueadores? Já respondi. Anticoagulação. Você decide o momento de desmame dos vasopressores. Esse é fácil, tá? Vou até marcar aqui a pergunta. Vamos lá, pessoal. Como que eu faço isso? Realizei reposição volêmica. Mantive o paciente com PM acima de 65. Saturação venosa mista na gasovenosa por veia alta, subclavo jugular, está entre 65 e 75. Então, eu já vi que minha perfusão cerebral está boa, minha perfusão tecidual está boa e a PM está acima de 65. Começo a reduzir nora, dobuta e vasopressina. Lembrando que nora, a dose máxima vai no céu, vasopressina, a dose máxima é 12 unidades por quilo e dobuta a gente varia de 30 a 50 microgramas por quilo. Então, vou reduzindo de acordo com a resposta do meu paciente. O que eu avalio? Saturação venosa mista ou central, ou seja, pelo Swan-Ganz ou por veia alta, subclavo jugular. Avalio frequência cardíaca e saturação venosa e avalio pressão de perfusão com lactato beziquetate. Beleza? Aí eu vou desmamando os vasopressores. Qual que é o primeiro vasopressor, pessoal? Noradrenalina, tá? E acho que vamos para a última pergunta. Vamos lá. Sobre a reposição volêmica, tem uma galera perguntando aqui, reposição volêmica cristalóide balanceado, tá? Quando eu considero choque séptico? Choque séptico eu considero com sepse, ou seja, tem disfunção mitocondrial e disfunção orgânica, realizei reposição volêmica e PM manteve abaixo de 65. Então eu tive a necessidade de utilizar noradrenalina. Utilizei nora, paciente não melhorou, choque séptico. Importante, choque séptico, obrigatoriamente, tem que ter lactato maior do que 2, com hipoperfusão, e beziquetate mais negativo com menos 4. E obrigatoriamente, tá, pessoal? Na sepse não é obrigatório. É só obrigatório disfunção orgânica, só, né? Disfunção orgânica igual maior a 2. Mas no choque séptico é obrigatório lactato maior do que 2 ou beziquetate mais negativo com menos 4. Vou ver se tem mais alguma pergunta. Não temos pergunta aqui. Fiscal, terminamos? Tá bom, gente. Muito obrigado. Tava com saudade de estar aqui com vocês. Obrigado a todos pela participação. Sepse, choque séptico é um fator muito predominante na minha vida, porque eu sempre tento reverter esses quadros. É a patologia que mais mata na UTI. Então, muito obrigado. Foi maravilhoso. E espero que vocês compartilhem, passem as informações para o máximo de pessoas possível, que vocês vão salvar muitas vidas. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Acompanhe aí Dr. Alexander nas redes sociais.